Bom dia, alunos do Colégio Primeiro Passo, alunos do sétimo ano. Vamos dar início a mais uma aula de História, né? E na aula de hoje a gente vai começar pelo capítulo 4, viu? O capítulo 4 que está na página 72. O capítulo 4 vai abordar o tema o Renascimento Científico e Cultural, né? E o capítulo 4 de vocês aí, ele já abre com a frasezinha que tem aí, a era das rupturas, né? Por que a era das rupturas? Porque o renascimento cultural, ele vai representar as rupturas de ideologias, né? Vai ser o confronto da razão com a fé, da ciência com, como eu posso dizer, com a religião, né? Então vai ser essas rupturas. Por que rupturas? Porque é importante lembrar que o renascimento cultural, né, o renascimento científico cultural, ele vai nascer, vai surgir lá na Europa, né? Especificamente na Itália, entre o século XV e século XVI. Século XVI é o período que esse o renascimento cultural fica mais em evidência lá na Europa. E é uma ruptura, né? Como tem aqui, ó, a era das rupturas, porque é importante lembrar que século XV representa aí o marco, né, o fim do período do feudalismo, né? Na época do feudalismo, a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas da época, né? Se não a mais poderosa e a mais importante da época. Porém, ela, de certo modo, controlava o modo das pessoas pensarem, né? As pessoas nessa época que a Igreja Católica dominava a Idade Média, as pessoas não tinham direito de, por exemplo, e, não tinham direito de pensar da forma como é hoje em dia, né? Nossos pensamentos são livres e a gente tem o direito de ir atrás do conhecimento, por exemplo, através da ciência. Já na época da Idade Média, onde a igreja detinha grandes poderes sobre a sociedade, ela tinha, como é que se diz? O conhecimento, né, era praticamente restrito à Igreja Católica, né? Os livros e as leituras era praticamente restrito à Igreja Católica, né? Boa parte da população não tinha acesso ao conhecimento, não tinha acesso à leitura, e sim, principalmente a Igreja Católica e algumas classes dominantes da época, né? Então, isso, como o conhecimento estava restrito somente, praticamente, à Igreja Católica, isso prejudicava o desenvolvimento das pesquisas da ciência, prejudicava o desenvolvimento das políticas, da ciência. Mas aí, como é que a Igreja fazia? Por exemplo, para explicar os fenômenos da natureza, como a chuva, por exemplo, como o universo, o universo. Era através de quê? Da intervenção divina, né? Dizia-se que foi Deus que criou e assim ficava vago o pensamento, né? E é lógico que sempre vai existir aquelas pessoas que vêm para questionar determinados pensamentos. As pessoas olhavam para o céu, via as estrelas, e imaginavam que existia uma explicação de uma forma diferente através, por exemplo, da ciência. Então é nesse período que das grandes navegações, né? É no período da Idade Moderna, né? Porque quando acaba a Idade Média e se inicia a Idade Moderna, que vai surgir o renascimento científico-cultural, né? Que vai bater de frente com o antigo sistema, né? Vai bater de frente praticamente com a religião. Então vai ser o conflito entre a razão, né? Ciência e a fé, entre a razão e a religião, né? E o que é que vai acontecer? Ah, os, os homens que representam o renascimento cultural na época, né, como por exemplo Galileu, vai ter Leonardo da Vinci também, e outros que vocês vão ver nas próximas aulas, né? Outros como eu vou chamar aqui de pesquisadores, de artistas, né? De cientistas da época. Esses homens eles buscavam através da ciência, a busca das suas dúvidas, né, para explicar os fenômenos da natureza. É nesse período também do Renascimento Cultural que vai ser marcado como o conflito
da fé e razão, por quê? Porque na Idade Média existia a questão do teocentrismo. E o que é o teocentrismo? É Deus como centro do universo, né? Porém, vai ser no renascimento cultural, no renascimento científico-cultural, que vai surgir o termo, o termo antropocentrismo, né? Esse termo antropocentrismo, ele vai colocar o homem como figura central do universo, né? Realmente batendo de frente com a visão da Igreja Católica, né? Que é a teocêntrica, que é o Deus como centro do universo. E já o antropocentrismo vai ser diferente. É o pensamento em que o homem é a figura central do universo, né? Então, as transformações e os acontecimentos que tem no mundo é consequência também da participação ativa do homem, né? Para os renascentistas da época. Então, eu trago para vocês nas próximas aulas a gente vai continuar esse assunto. É só para vocês entenderem que o renascimento cultural surge lá na Itália, né, entre o século XV e XVI, e surgiu na Itália, consequentemente, esse movimento que vem bater de frente com as ideologias passadas, né, da Idade Média. É um movimento que surgiu dentro da Itália, consequentemente dentro da Europa. E é um movimento que vai passar a ser conhecido também como um movimento de grande desenvolvimento científico e de descobertas na matemática, na física, por exemplo, na química, na astronomia. Lembrando que na época da Idade Média não se podia, por exemplo, questionar a igreja. Por exemplo, se você fosse fazer uma pesquisar, por exemplo, se a Terra era redonda, ou se você fosse fazer a prática da anatomia de cortar um cadáver, o que ia acontecer com você? Você ia para a igreja, ou você ia para a fogueira, para a Inquisição. Se você pensasse fosse contra os pensamentos da igreja, né, você ia sofrer para a Inquisição, você ia para a fogueira, porque você estava sendo contra os pensamentos divinos da Igreja Católica, né? Então era dessa forma o mundo da Idade Média, né? As pessoas não tinham essa liberdade de pesquisar, de observar e comprovar através da ciência, né? Mas como a Idade Média chega ao fim e agora está surgindo a Idade Moderna, onde a burguesia, junto com os monarcas, é quem passa a ter, de certa forma, o poder sobre a sociedade. E aí dá brechas para que surja o renascimento científico-cultural. Então, na próxima semana a gente continua a aula e bons estudos.